Tem que ir lá o negócio de novo aqui. Olha sim. Estão conseguindo entender legal? Estão com dúvida? Querem que eu mude alguma coisa? Tudo suave? Tá legal. Legal? Por último, você faz aquele resumão igual aquela vez. Tá mal acostumada, hein, Isa? Ah, mas é legal, porque aí você faz pergunta, a gente responde. Show! Mas se você perceber, cada temazinho eu tô fazendo assim, né? Tô fazendo dessa forma, ver se vai. Então vamos lá. Aí eu passo para poder, a gente acabou de falar, né? Sobre as classificações, como é que é feito. Então, quando se tem uma abertura, é chamada de diérese, que é a separação dos músculos. Quando eu quero diminuir o fluxo sanguíneo, é chamado de hemostasia. E quando se tem aí, né, o específico ou especiais, é a forma, se eu vou realizar um procedimento cirúrgico, que tipo de material eu vou estar utilizando, que tipo de pinça eu vou estar utilizando, né, para poder fazer a separação quando é realizada uma diérese. Bom, vamos pensar. Se eu quero fazer uma diérese e eu preciso ver dentro do sítio cirúrgico, eu preciso de alguns materiais específicos, especiais. Quem são eles? São os afastadores. Bom, eu já fiz a diérese, já utilizei os afastadores e está sangrando muito. Eu preciso fazer o quê? Uma hemostasia. Eu preciso reduzir esse fluxo sanguíneo para poder continuar o meu procedimento cirúrgico. Foi? Conseguiram entender legal agora? Oi. Cruz credo, me engasguei. Já foi 1 litro só nesse tempinho aqui. Limpeza, desinfecção e esterilização. Isso aí vocês já sabem, porque a gente já foi falado, né, sobre isso lá em Fundamentos de Enfermagem. E agora a gente vai dar só uma pincelada. Limpeza é aquilo que é realizado com água e sabão, ou desencrostante, é aquilo ali específico que é utilizado, produto específico. Desinfecção é o método capaz de eliminar a maioria do organismo causadores de doença, com exceção aí o dos esporos, tá? É classificado em vários níveis que possui alguns fatores que influenciam na eficácia da operação. Então, vamos lá. Para eu poder fazer uma boa desinfecção para que meu paciente ele possa estar utilizando esse material, é utilizado uma substância que é chamada de hipoclorito a 1%. E ali os meus materiais, eles ficam imersos durante 40 minutos, né? Então, eu posso dizer para vocês que são aqueles tipos de materiais que entram em contato com a pele íntegra. Então, se ele entra em contato com a pele íntegra, eu posso estar falando de artigos não críticos, tá ok? Quando eu faço uma desinfecção de determinados materiais, posso estar falando de artigos não críticos. Eles são artigos destinados ao contato com a pele íntegra, não tem nenhum tipo de rompimento, de abertura, tá? Fatores que interferem na desinfecção. Vamos lá, para vocês entenderem um pouquinho melhor, que todo mundo conhece. Não tem aquela máscara de micronebulizador? Aquelas máscaras que são utilizadas lá na emergência, elas não são descartáveis. Elas sofrem o processo de desinfecção. Ela entra em contato com a pele não íntegra. Então, ali, quando o paciente ele termina de usar, a gente passa uma água, deixa escorrer e coloca lá no hipoclorito. Porque se a gente for passar uma água, né? Vamos botar aquele grosso, que é através da inspeção. Passou aquele grosso e eu colocar imerso ali dentro desse hipoclorito, eu posso estar fazendo uma diluição
e é onde esse hipoclorito ele perde a estabilidade dele, porque ele está sendo o quê? Diluído. É igual cloro. Quanto mais água eu colocar, mais fraco ele vai ficar. Então, se ele ficar água pura, eu não vai servir para o que eu quero, tá? A gente vai dizer que ele é fraco. A mesma coisa é o hipoclorito, tá? Existe hipoclorito que a gente acaba utilizando nas nossas casas, né? O piscina, que é aquele 5%, é diferente do 1% que é hospitalar. Então, fatores que interferem na eficácia da desinfecção. Limpeza prévia e mal executada, não ficou o tempo determinado. Tempo de exposição ao germicida insuficiente. Solução germicida com ação ineficaz. E tempo do pH do processo. Até o pH da água, ela também altera. Então, ó. Quanto aos níveis de desinfecção, é classificada em baixo nível e alto nível. Quando eu falo de baixo nível, é a desinfecção de baixo nível, que são destruídas bactérias em formas vegetativas, igual vírus e fungos. Lembra do micronebulizador? O paciente está com uma dificuldade respiratória, faz nebulização, vai melhorar, então é de baixo nível. Eu estou destruindo ali aquele vírus, aquela bactéria, tá? Quando eu falo, né, de alto nível, são desinfecções destruídas bactérias, fungos e alguns esporos, tá? Lá no nível baixo, não tem esporo. Já no nível alto, já entra esporos. Sobrevive apenas em alguns esporos bacterianos e vírus lentos. As soluções adotadas são hipoclorito de sódio, glutaraldeído, soluções de peróxido de hidrogênio, cloro composto de cloridatos, ácido pericético, não vou conseguir falar, ortotalaldeído, tá? Esse pH ele entra como só para poder enfeitar mesmo e complicar a minha língua. E água superoxidada, tá? Então, essas composições, elas são muito mais fortes. Então, vamos lá. A autoclave, ela fica aí de 1 hora a 1h30, 1h20, sofrendo todo o processo de esterilização. Quando eu tenho uma pinça que ela cai no chão, né, não tem uma avulsa e também não tenho dentro da caixa que ela contaminou, muitas das vezes é utilizado o glutaraldeído, soluções de peróxido de hidrogênio e ácido pericético. O que é isso? São os líquidos que são colocados, né, dentro de uma vasilha e ali a gente pega aquela pinça, coloca para poder sofrer aí a destruição, né, desses esporos, tá? Então, se não tem, só que quando eu for pegar essa pinça para poder estar reutilizando de novo, eu preciso pegar uma luva estéril, água de injeção estéril, enxaguar e entregar na mão da instrumentadora. Ela vai pegar com a luva estéril dela, vai pegar uma compressa e vai secar. Eu quero uma ação rápida. Lembrando que todas as pinças a gente não pode estar fazendo dessa forma, exceto quando cai a gente precisa estar utilizando uma pinça que a gente não tem. Então, a gente acaba utilizando desta forma. Foi? Bom, médio nível promove desinfecção contra os mesmos tipos de desinfecção de baixo nível. Ele só não vai destruir o quê? Só não vai destruir o quê? Quando eu falo de baixo nível. Muito bem, gente, os esporos. Muito obrigada pelas respostas de vocês. Não entendi o que você falou. Preste atenção. Quando eu falo de médio nível, promove desinfecção contra outros tipos de desinfecção de baixo nível. Foi o que eu perguntei. Quem não faz parte do baixo nível, ele entra como nível alto? Os esporos. Os esporos, tá? Aí aqui embaixo vem dizendo, a maioria dos vírus e fungos sobrevivem a esse método, os esporos e os vírus lentos. A solução utilizada para álcool etílico, que é o que a gente utiliza, que é o 70%, isopropílico, tá? Que é o de 92%, hipoclorido de sódio, fenólicos e idoforos. Essas são as composições muito mais fracas, tá? Mas nível médio e nível baixos, eles acabam andando juntos. E o não definido, ele engloba métodos como passar o ferro, aplicar calor seco, água fervente por
30 minutos, pastilha, formaldeído, e o nível irá depender da concentração de germicida, da temperatura. Se eu não quero pegar nenhum tipo de infecção, o que muito... Vamos botar para a criancinha. Quando a criança recém-nascido, ele nasce, o que é feito? As roupas vão chegando, lava-se todas as roupas, e eu não quero que tenha nenhum tipo de fungos, bactérias, o que é feito? Acabo que eu não sei o que tem ali, eu trato como não definido. Então, eu não quero trazer prejuízo ou danos ou complicações para o meu RL. As roupas, elas não são passadas? São. É assim que a gente faz. Se eu não quero pegar nenhum tipo de infecção, né? E a pessoa tem mania de deixar, né? Vou falar mesmo. A calcinha na corda para sempre. Antes de você estar utilizando, você precisa passar o quê? O ferro. Você não sabe que tipo de bichinho encostou ali. Então, isso também é importante. É definido. Eu não sei quem encostou, mas eu preciso matar o que está ali. Conseguiram entender? Sim? Não? Talvez? Sim. Já a esterilização, quando tem esterilização, o que é feito? Tá fazendo o que com os micro-organismos? Matando. Tá sendo matado, Eliminando. tá destruindo, né? Tá eliminando todos os fungos, bactérias, esporos, vírus e a fungos, e aonde pode estar se utilizando corretamente. Bom, se eu sei, né, que ele sofreu o processo de esterilização, o que é fidedigno para mim, para eu ter certeza que eu posso estar utilizando em outro paciente? Quem vai me comprovar que tipo de material, o que é feito? Esse realmente sofreu o processo de esterilização, por quê? Eita, gente. Professora, eu esqueci o nome, mas tem aquele negocinho que muda de cor, a fitinha. Só que eu esqueci o nome agora. Integrador? Integrador químico ou Boidic. Esses são os únicos que são fidedignos, que é o que eu tenho certeza que minhas pinças sofreram o processo de esterilização. Foi? Professora, seu microfone tá mudo. É que minha mãe mandou mensagem que dá responder a ela. Ah. Então, ó, a esterilização eu tenho o físico, eu tenho o químico e eu tenho o físico-químico. Tipo de esterilização, né? Isso é importante, tá? O físico são as autoclaves, estufa, pasteurizadas, radiações ultravioleta, raio gama e flambagem. Quando eu tenho esterilizante químico, aldeídos, glutaraldeído, formaldeído, ácido pericético são utilizados no reprocessamento de dialisadores, né? Quando eu falo de dialisadores, eu penso em quem? Máquinas, né, de processamento, né, que eles fazem diálise. Então, eles sofrem o processo o quê? Esterilizante químico, porque aquelas máquinas são utilizadas em outros pacientes. Esterilizantes químico e físico são esterilizados com óxido de etileno, plasma de peróxido de hidrogênio. Então, ali eu estou trabalhando, atuando com os dois, tá? Ai, cadê o negócio? Não quer passar? Bom, aqui é um exemplozinho que eu tenho, né, da onde aí eu atuei durante alguns tempos, alguns anos, vamos dizer assim, tá? Então, aqui, ó, é um expurgo, né, aonde cai os resíduos biológicos. Aqui, Isa, vai ser praticamente o resumo do que tudo isso que eu expliquei, tá bom? Quando eu falo de central de material de esterilização. Então, vamos lá. Aqui é o expurgo, aqui é minha torneirinha, tá? Então, as pinças, elas são colocadas dentro dessa cuba. Aqui são colocados os pérfuro cortantes. Lembram que logo no início eu preciso fazer uma inspeção para poder saber se não tem nada, nenhum pérfuro cortante. Então, se tiver agulhas ou lâmina de bisturi, então ele fica logo aqui.
Então, aqui um exemplo clássico. Então, isso aqui é um frasco aonde cai todos os resíduos biológicos da cavidade, né? Tá aspirando, ali tem sangue, tem secreções, ele cai dentro desse frasco. Esse frasco grandão, ele sofre o processo de desinfecção. Ele precisa ficar imerso dentro do hipoclorito durante 40 minutos. Vou falar dele um pouquinho mais à frente. E aqui eu deixo secar, porque eu não posso colocar diretamente na água. Então, é como se fosse assim, ó. Minha frente é a pia e atrás é esse monta-carga aqui, tá? Lembrando que central de material de esterilização é o unidirecional. Aonde passa material estéril, não passa material contaminado. Então, aqui eu coloco todos os frascos que irão sofrer o processo de desinfecção. E nessa cubazinha aqui, eu coloco aonde vai sofrer o processo de esterilização. Eles acabam sendo menor, esse frasco, essa bacia laranja, porque são colocadas mais as pinças. E aqui eu coloco os frascos. Bom, tirei o grosso, deixei secando, vai lá para a central de material de esterilização. Ou pode ser de sala em sala, uma janela, uma sala, uma janela, ou a gente pode subir. Lá é o nosso terceiro andar. Então, a gente fala que isso aqui é um monta-carga para poder subir. Bom, subiu. Logo aqui também eu tenho uma outra pia, água quente, água fria, a gente tem, tá? Aqui, ó, desencrostante, tá? Que é o detergente, ou enzimático. Quando eu coloco no desencrostante, aqui são as pinças, metais, elas são colocadas aqui. Eu preciso datar, trocar em, exemplo, 29/5/2017, às 7 horas, tá? Duração aí de 24 horas. Eu só vou trocar esse enzimático, eu só vou trocar esse hipoclorito a partir do momento em que minhas pinças, quando eu vejo que tem uma cirurgia potencialmente contaminada, que eu já falei isso com vocês, uma apendicectomia, está supurada, está totalmente contaminada a cavidade. Quando essas pinças caem em contato com esse enzimático, automaticamente eles mudam de cor. Então, a gente precisa trocar esse enzimático. Professora, mas tem uma durabilidade de 24 horas. Mas só que a cirurgia ela foi potencialmente o quê? Contaminada, difícil de descontaminação. Então, nesse momento, eu faço a troca, coloco um novo rótulo e aí a gente vai iniciar um novo ciclo para esse hipoclorito, para esse enzimático. Desculpa. Entenderam? Outra coisa importante. Lembrando que as cirurgias, muitas das vezes, elas são eletivas. Eletivas, programadas para o mesmo dia, uma atrás da outra. Eu não posso pegar, vamos supor, eu tenho uma cirurgia na sala 1, e na sala 2, e na sala 3. Acabou a primeira da sala 3, tá? Aí sobe, monta carga, seca, colocou aqui. Quando chega da sala 1, que terminou depois da sala 3, nesse mesmo frasco aqui, nessa embalagem aqui, eu não posso colocar as pinças, por quê? Eu não sei qual foi a pinça que veio primeiro e que ficou depois. Apesar da gente saber que muitas delas vêm identificadas, né? As pinças, elas são identificadas. A gente procura não colocar justamente para isso, porque central de material de esterilização é o coração do centro cirúrgico. Então, quando você deixa falha, algo que vai te levar ao erro, você pode trazer danos ou complicações para o seu paciente ou até mesmo para a unidade. Centro cirúrgico é a mina de dinheiro dentro de uma unidade que está lá. Não é unidade de terapia intensiva, não é emergência, não é clínica médica. É literalmente centro cirúrgico, é a mina de dinheiro. Então, para poder não acontecer nada disso, se eu sei que tem um fluxo muito grande de cirurgia, eu coloco pelo menos 2 frascos, 2 bacias dessa daqui, para eu poder conseguir conciliar. Então, o interdeterminado é o quê? É ficar durante 40 minutos. E o hipoclorito são aquelas pinças, né? São aqueles materiais, né, não críticos que entram em contato com a pele íntegra do paciente. Então, aqui fica no hipoclorito também durante 40 minutos. É a mesma coisa. Ambos não posso fazer a diluição, mesmo que seja um pinguinho de água durante 24 horas de pinguinho em pinguinho, eu vou estar perdendo a estabilidade, a ação desses produtos químicos. Conseguiram entender?
Sim? Não? Talvez? Sim. Então, vamos lá. Vocês precisam pegar isso aqui, tá? Então, ó, aqui é uma outra sala. Então, monta-carga, tá? Se por alguma aventura ainda veio com uma pinça, ó, por todo cuidado, a gente ainda tem aqui, ó, uma caixa aqui para pérfuro cortante, aqui no cantinho, ó. Então, aqui eu tenho o hipoclorito, vou lavar aqui. Aqui eu tenho o enzimático e eu vou lavar aqui. Para cada um, aqui, ó, tá vendo? Eu ainda tenho mais uma outra bandejinha, se eu precisar do enzimático, quando eu percebo que é muito fluxo de cirurgias, está demais. Então, para poder ficar esperando 40 minutos, eu vou agilizar o meu trabalho. Então, a gente pega um outro suporte e faz dessa forma. Enxaguei aqui, eu venho para cá. Se vocês perceberem aqui, as minhas pinças estão todas abertas. Essas máscaras aqui passaram por um processo de desinfecção que ficou imerso no hipoclorito. Aqui são as minhas pinças, elas ficaram imersas dentro do enzimático. Secou, ela é colocada aqui dentro e ela vai para uma outra sala fazer o processamento. Então, aqui, ó, tá vendo a janelinha? Coloquei minhas pinças. Neste local aqui é onde eu vou começar a preparar todos os meus materiais. Essas corzinhas que tem aqui, nada mais é que cada caixa cirúrgica, ortopedia, hérnia, oftalmológica, neurológica, cada uma delas tem uma identificação com cor diferente. Então, eu sei que a verde é de geral, eu sei que a vermelha pode ser de postectomia, eu sei que a azul pode ser de hérnia. Então, aqui a gente acaba colocando todas as pinças identificadas. É um adesivozinho que a gente coloca para poder estar identificando. Deixa eu ver se eu tenho uma... Eu tinha uma pinça identificada. Não tem quando a gente faz marcação dos lápis de cor dos nossos filhos? É a mesma coisa, tá? Conseguiram entender? Aqui é uma seladora. Lembra que eu falei que a gente precisa selar o grau cirúrgico? É essa abertura aqui, ó. Então, essa seladora, o grau cirúrgico, ele passa e ele sela, tá? Ele sela. Aqui são os graus cirúrgicos, ó, aqui embaixo. Aqui são os campos, a gente acaba utilizando como TNT, não o de tecido 100%, tá? Então, ó, aqui é a seladora, dá pra ver legal, tá? Aqui é transformador por conta da seladora. Então, a gente faz isso aqui, a gente liga essa seladora e a gente passa e sela. Essa selagem, ela precisa estar perfeita, tá? A gente vai fazendo a selagem. Selei. Vou colocar meus materiais aqui, são tudo campos avulsos, tá? Eles ficam preparados. São campos que são utilizados no decorrer da cirurgia, lençol, campo, tá? E aqui tem mais embaixo. A caixa esterilizada, ela precisa ter todos esses furinhos. Antes não precisava, onde a gente colocava a tampa debaixo da caixa, envolvia com tecido ou com TNT, né? São 2 envelopes. A gente acaba colocando como se fosse um envelopezinho, um de baixo e um de cima. Esse de cima é o que a gente pode encostar. E o de baixo, só quem pode encostar é a instrumentadora. Igual eu fiz no grau cirúrgico. Esse aqui, ó. Essa aqui é a rosinha, que vai depender da marca, tá? Então, ó, de rosa ou amarelo vai ficar preto. A minha bolinha, tá? Amarela, ela fica preta. Integrador químico, fita de autoclave. Foi? Conseguiram entender? Sim? Sim. Essa aqui é a minha autoclave. Essa autoclave que eu posso dizer para vocês que ela é bem moderna, tá? Lembra que eu falei para vocês? Aonde lembra o material sujo, tá? Preparado, não pode passar o mesmo material contaminado, esterilizado, desculpa. Então, uma porta de entrada, porta de saída. Aonde eu coloco meus materiais para poder sofrer o processo de esterilização. E aqui é onde eu vou pegar a minha salinha e armazenar meus materiais esterilizados. Aqui acho que vocês conseguem... Ah, não dá para ver, não tenho. Mas estão conseguindo entender? É como se fosse assim, ó. Eu tenho
aqui é a minha porta, tá? A autoclave, ela fica no meio. Então, eu vou colocar de um lado e pegar do outro, tá? Aonde entra os materiais preparados, não pode passar os materiais esterilizados. Por isso que ele é unidirecional. A gente vai passando de sala em sala ou vai passando de nível em nível, né? De andar em andar. Conseguiram entender isso? Sim. E aqui, ó, eu vou armazenar os meus materiais. Então, aqui eu tenho as caixas envolvidas. Se vocês perceberem, aqui eu tenho uma fitinha de autoclave. Tá vendo? Ela mudou de cor. Aqui, ó, eu tenho meus integrador químico. São todos os materiais, sempre precisam ter o integrador químico, são materiais, e eles são colocados de forma, né, ordenada aí. Os materiais mais novos, eles ficam para trás, para poder a gente ver o tempo de esterilização também, para poder nos facilitar, então tem que ficar caçando. Então, esterilizei material hoje, ele vai lá para trás, e assim sucessivamente, tá? Então, aqui é um mini arsenal dos meus materiais esterilizados. Foi? Conseguiram entender parte da esterilização? Alguma dúvida? Não. Não? Então, vamos lá. Não. Isso aqui se chama incubadora. E essas ampolinhas aqui se chama teste biológico. Teste biológico. Certo? Para eu poder saber, a gente tem duas opções. Quando a minha autoclave ela começa, né, a apresentar algum problema de não esterilização do integrador químico, né? Porque quanto mais escondidinho a gente colocar, é melhor bem no finalzinho da caixa, as pinças por cima, no meio dos campos, tá? Quanto mais escondidinho eu colocar, melhor. Só que esse teste de autoclave, ele é feito uma vez por semana. É igual eu falo para vocês da limpeza terminal. Então, uma vez por semana, eu preciso colocar a minha autoclave para poder sofrer o processo de esterilização. Então, como é que é feito? Essas ampolinhas são colocadas dentro da minha autoclave, elas são envolvidas com o campo TNT, né, que é aquele azulzinho. Então, ó, vou estragar isso aqui não, peraí. Vou pegar essa nota aqui do real mesmo. Então, ó, elas são envolvidas no campo de TNT. Então, a gente enrola ela, dobra e identifica. Essas ampolinhas, depois de envolvidas, elas são colocadas na autoclave. Como é que é colocado? Frente, meio e fundo. Autoclave sem nada, sem material nenhum. Porque eu preciso saber se a minha autoclave ela realmente está realizando o processo de esterilização perfeitamente. Fiz isso, eu pego as ampolas, coloco frente, meio e fundo. Só que quando eu tirarem ela da incubadora após 72 horas, elas precisam saírem assim, ó, todas roxinhas. Quando esse líquidozinho, ele sai marrom, automaticamente eu sei que tudo que aqui é bactéria, tá? Eu sei que elas não estão fazendo o quê? O processo de esterilização corretamente. A importância de colocar frente, meio e fundo é onde eu vou saber em que parte a minha autoclave não está realizando o processo de esterilização corretamente. Existem duas formas. Ou eu entupo a minha autoclave aí de material e ela não consegue fazer o processo de esterilização, por isso que muitas das vezes a bolinha amarela ela não vira, ela não fica pretinha, ou é algum problema da minha autoclave. Se a instrumentadora ela não pega essa bolinha aqui completinha, pretinha, ela não vai usar a caixa, ela não vai usar o material, por quê? Ela está incompleta, então ela precisa estar sempre o quê? Preenchidinha, toda pretinha. Se tiver falha, não adianta que ela não vai utilizar. Por isso que a gente faz o teste da autoclave uma vez por semana, justamente por conta disso. Para poder não ter desperdício de materiais. Então, a gente faz desta forma. E é realizado o teste biológico na incubadora, frente, meio e fundo. Fica durante 72 horas e a gente espera que não cresça nenhum tipo de bactéria, fungos, tá? Se crescer, chama-se o técnico da autoclave, ele vai lá, vai ajustar. Então, a gente realiza o teste de novo para poder saber se ela está ok e onde eu posso colocar os meus materiais para sofrer o processo de esterilização. De novo, sem medo. Conseguiram entender? Sim? Sim. Não? Alguma dúvida?
Só tem uma autoclave no CC, professora? Então, no Central de Material de Esterilização, o que vai depender vai ser o seguinte, o fluxo, né, de demanda de cirurgia, tá? Se for um fluxo muito intenso, automaticamente eu preciso ter pelo menos duas máquinas de autoclave. Caso ao contrário, uma só é o suficiente. Foi? Foi. Mais alguma pergunta? Dúvidas? Sim, não, talvez? Professora, tem como a senhora falar de novo qual é o nome da etiqueta que eu tenho certeza que o material foi esterilizado? Fita de autoclave e Boidic. Esse segundo aí tá difícil de eu gravar. Boidic, B-O-W-I-E-D-I-C-K. Boidic. Tá, obrigado. Nada. Mais alguém tem dúvida? Não? Vamos lá, eu preciso fazer a esterilização da minha autoclave. Quando eu falo de autoclave agora, não estou falando de níveis, tá? Quando eu falo de autoclave, quais os tipos de forma que eu tenho para poder esterilizar os meus materiais? Vapor saturado, Boa! peróxido de hidrogênio e óxido de etileno. Qual é o mais eficaz, vamos dizer assim, como custo e benefício, Marcelene? O vapor saturado. O vapor saturado. Por que o peróxido de hidrogênio ele não pode ser? Por que ele não pode ser? Porque ele é de maior custo, não? Ele é o de maior custo, né? Mas Boa. a resposta seria essa mesmo? Seria essa, perfeito, tá? Tá. Deixa eu pensar aqui. Sobre as classificações relacionadas aos instrumentais cirúrgicos, quando eu falo de separação, redução de fluxo sanguíneo e quando eu preciso de materiais para poder realizar, poder olhar, ver ali o sítio cirúrgico. Quem são eles? Então, hemostasia, é isso? Hemostasia. Hemostasia é o que, Dorimar? Então, a hemostasia é a redução de fluxos de Isso, sangue. isso. E o outro? É o outro como é diérese? Diérese, boa. E o outro? É o outro é específico ou especiais, né? Isso aí. Conseguiram entender? Sim, não, talvez? Sim. Deixa eu ver mais o quê? O que seria uma anestesia regional? Regional é quando a gente, um exemplo, quando corta. Não, regional é a do nervo. Boa, garota. E quando eu falo que é por local? É no corte, para poder fazer a sutura, por exemplo. Perfeito. Isso aí. Como eu faço a classificação, né, dos meus artigos? Quando eu falo de artigos, eu estou pensando em quem? Nayara, tá falando? O som não tá saindo, não. Oi, não, professor, só liguei aqui para me achar, mas tô perdida. Quais tipos de artigo que nós temos? Artigo crítico, artigo semicrítico e artigo não crítico. O que seria um artigo não crítico, Isabela?
cachorro tá latindo muito aqui, não dá pra me responder. Pera. É O aquele que artigo usa. não crítico seria o aparelho de pressão, o termômetro. É usado para pele íntegra. E os crítico? Usada Então, o quando. crítico, ele entra em contato com os tecidos estéreis, né? Pô, é isso aí, né? Não acaba sendo o quê? Ele entra com os tecidos estéreis. Perfeito. E o semicrítico? Ele entra em contato com a pele não íntegra. Boa. Isso mesmo. Quando eu utilizo pinças para poder fazer a eliminação da primeira parte, existe um líquido que as pinças elas são imersas. Quais são os nomes? Qual é o nome desse líquido? Pinças. O nosso tempo ele vai acabar, vai desligar aqui a qualquer momento, é só a gente voltar no mesmo link, tá bom? Sem problema nenhum. Ninguém? Não. Eu só gravei a parte do detergente. Detergente, né? Ele é enzimático ou desencrostante. É onde as pinças elas ficam imersas durante 40 minutos. Para poder fazer a desinfecção, que tipo de líquido é utilizado? Produto é utilizado? A gente utiliza em casa também, só que a diferença é a porcentagem. É hipocloreto. Hipoclorito, né?